É interessante entender o filme da Barbie como fenômeno de uma geração pós-pandemia, pós-Trump e, por que não, pós-Bolsonaro, para chegar à conclusão de que o filme não é nada demais. Pelo menos nada do que muita gente está falando. Como eu falei no vídeo do Miles Morales, a discussão de que as grandes corporações utilizam as pautas de esquerda para lucrar é extremamente válida, mas ela é quase sempre usada para legitimar discursos conservadores e meio que já existe um consenso de repúdio da extrema-direita ao filme da Barbie por ele ser isso e aquilo, mas também principalmente por ele seguir o que os gringos chamam de agenda, que seria um suposto checklist das pautas de esquerda que toda a mídia mainstream deve seguir. O curioso é que esse repúdio não só a Barbie, mas a praticamente qualquer coisa que saia hoje em dia, acusa muito mais o crescimento de uma onda conservadora do que necessariamente a mudança de pensamento das grandes empresas para uma agenda entre aspas de esquerda. Claro que existe uma transformação considerável na mídia global para um mínimo de consideração em relação às pautas de minorias sociais, mas mesmo assim isso só acontece por ser a moda da vez e não porque as empresas multimilionárias desenvolveram algum tipo de consciência social. O ponto é que, ao mesmo tempo em que existe de fato essa, bem entre aspas, evolução na cultura popular ocidental, ainda existem problemas estruturais que afetam essa cultura e, portanto, impedem estruturalmente que os debates de esquerda evoluam e, por exemplo, impedem que o filme da Barbie critique o capitalismo como criticou o patriarcado e o machismo. O que o conservadorismo estadunidense e brasileiro chamam de lacração e agenda nada mais é que uma representação superficial de algumas questões progressistas que já eram apresentadas há décadas. Esse movimento da extrema-direita mais teve ganho em força e em espaço nos últimos tempos do que o mundo teve ganho em lacração. Parece intuitivo pensar que a onda conservadora aumentou como um movimento contra-revolucionário em proporção ao aumento da popularidade das pautas de esquerda. Eu não estou dizendo que não pode ser isso, mas numa visão reduzida sobre a sociedade ocidental, levando em conta a sua mídia e os seus telespectadores, as duas coisas têm pouquíssima relação. Algo aconteceu, só não sei exatamente o que provocou esse crescimento da intolerância no meio da cultura pop tão desproporcional e nocivo à sociedade. Mas enfim. Portanto, ao mesmo tempo em que Barbie é um filme que se propõe a ser genuíno e positivo em relação a algumas pautas progressistas, ele é principalmente bem convencional em seus temas. Barbie critica o machismo e o patriarcado e traz discursos feministas muito fodas, mas ao mesmo tempo fica com o pé atrás para realizar críticas mais radicais. E não só isso, tenta sempre te lembrar que esse filme é sobre uma marca. A personagem da filha é completamente satirizada quando discursa contra o capitalismo e usa a expressão fascista de maneira aparentemente banal, e eu não tô nem deslegitimando essa sátira, muito pelo contrário, ela é incrível, mas o ponto é que o filme trata de alguns temas sobre a estética progressista que já são tratados desde sempre, pelo menos já nesse século com Shrek em 2001, por exemplo, como o empoderamento feminino e ridicularização da masculinidade tóxica, e eu nem tô querendo cobrar aprofundamento em certos discursos. Barbie é maravilhoso no que se propõe, eu tô justamente querendo dizer que, por ser um filme superficial e tratar desses temas já consolidados, a mobilização da extrema-direita contra Barbie é estupidamente desproporcional. Outro ponto interessante é a comparação inevitável de Barbie com Oppenheimer, que foram lançados no mesmo dia nos cinemas. O ultra-realismo, como característica de validação na cultura pop, que ganhou força no começo dos anos 2000, teve a sua popularização principalmente pelos filmes do Nolan, mais precisamente pela trilogia do Batman, personagem esse que, antes da trilogia do Nolan, tinha como atual representação live action isso aqui. I see without seeing. To me, darkness is as clear as daylight. What am I? Please! You're as blind as a bat! Exactly. Então, essa nova visão que o Nolan trouxe revolucionou o personagem e casou perfeitamente com a conjuntura da cultura pop da época, que contava com uma parcela de telespectadores inseguros sobre os seus gostos e necessitando de validação. Graças ao Nolan, não tinha mais por que ter vergonha de dizer que era fã de filme de gibi, porque agora eles eram sérios, lógicos e adultos. A questão é que isso ajudou a popularizar o senso comum de que existia a maneira correta de se adaptar a uma obra para o cinema live action, e consequentemente isso fez com que os nerds, verdadeiros fãs de cultura pop, desprezassem o que saísse desse padrão. Acredito
Acredito que, por mais que essa fase do cinema tenha perdido um pouco do seu brilho, hoje em dia, por exemplo, já tivemos 2 versões do Batman completamente diferentes da do Nolan e também bem diferentes entre si. Acredito que ainda haja uma certa necessidade de aprovar a qualidade de uma obra através de seu compromisso com a lógica, principalmente se essa uma obra tiver como público-alvo a comunidade geek. E a Barbie, por conta de suas decisões criativas, sofre de certos questionamentos que são potencializados pela simples existência de seu gêmeo Oppenheimer, mas que não tem cabimento por motivos óbvios de, enfim, diferentes propostas, diferentes públicos. Mas essa discussão não é tão simples assim. Antes de continuar, eu só vou pedir para deixar o like, se inscrever, comentar o que tá achando do vídeo, mas era só isso mesmo, só voltando aqui pro texto. A cobrança pela lógica e pela razão em certas obras tem origem no ideário de masculinidade, no qual exalta a imagem do homem como um ser racional, livre de emoções e, consequentemente, a mídia que ele consome deve ser séria, racional, violenta e adulta, livre de qualquer resquício de feminilidade. Isso se familiariza com o discurso de vocês sabem o que, o qual conforta vocês sabem que tipo de grupo. Imagem essa que é, por exemplo, representada de forma trágica no cinema do Scorsese através da desilusão dos imigrantes italianos frente à realidade crua e repulsiva norte-americana dos anos 70 e 80. O curioso é que o saldo dos filmes do Nolan sucumbem à afirmação dessa imagem e à concepção de fantasias masculinas de poder. E partindo da ideia que em Barbie a Greta justamente satiriza o que o Nolan construiu nos últimos anos, a comparação dos 2 filmes vai além do fato deles terem sido lançados no mesmo dia. A Greta não é a pioneira nisso, mas o resultado não deixa de ser divertido. E o filme tem bastante autoconsciência do produto que ele é, não só da geração Z pós-pandemia e pós-Trump e Bolsonaro, mas dessa cultura da convencionalidade que influencia a mídia mainstream a ser justamente um entretenimento mais light e palatável para a maior quantidade de público possível, de novo por conta de um problema estrutural. A Greta entende esse sistema e dança conforme a música. O filme obviamente não é anti-homem nem anticristão e muito menos a favor do aborto, como uma galera tá achando que é. Obviamente o vilão do filme não é o homem ou especificamente o Ken. Ele tem seu arco de redenção como um personagem coadjuvante. Ele mesmo vai dizer: e isso conversa tanto com o empoderamento feminino, que satiriza a masculinidade tóxica e o patriarcado, que são conceitos essencialmente baseados na relação de propriedade e poder com a condição de homem, ao ponto de apresentar um personagem sem posse de nada, nem mesmo de seu próprio nome, que é o mesmo de todos os outros homens desse universo. Até porque ele é apenas o Ken. Como também conversa com o entendimento de que o problema obviamente não está no Ken ser apaixonado pela Barbie ou gostar de cavalos, mas está no fato de que o conflito interno deles tem como base as determinações sociais de gênero. O filme critica o machismo como influência prejudicial à sociedade, tanto explicitamente na segunda parte do filme, como também na primeira parte, na qual o Ken desenvolve uma necessidade de relação com a Barbie como condição de existência e de status social. O Ken do Ryan Gosling tá a todo momento tentando impressionar não só a Barbie, mas também os outros Ken. Então, obviamente a Barbilândia não é a representação de um suposto feminismo utópico ou ideal, como vi gente dizer. Tanto a Barbilândia quanto o reino do Ken são fruto da mesma estrutura problemática. Tanto que, não por acaso, a Barbie e o Ken têm suas crises existenciais por conta desse mesmo sistema. Isso tudo para dizer que Barbie, em toda sua inteligência, de alguma maneira escancara o crescimento das pautas reacionárias através do descompromisso com a esquerda radical. A Greta jogou um verde pros reaças e o pessoal caiu direitinho. Estão reclamando da voz da atriz transexual que interpretou uma das Barbies e ela aparece em poucos minutos no filme. Não tem religião cristã, bons costumes ou o caralho a quatro que justifique o preconceito que o filme está sofrendo. Claro, nenhum preconceito é justificável por nenhuma dessas coisas, mas é curioso perceber o discurso de ódio contra um filme bem água com açúcar como esse. Antes de eu ir assistir o filme da Barbie com a minha namorada, ela disse algo do tipo: "Estão apedrejando tanto esse filme, quer ver que ele vai ser extremamente normativo?" Bom, dito e feito.
A discussão acaba caindo sobre o porquê das pessoas se ofendem. Falam que o filme não é para criança, mas ao mesmo tempo não o legitimam como cinema de adulto. Falam que o filme é anti-homem, mas o discurso não critica o fato bruto, mas sim o objeto teórico, que é também prejudicial aos próprios homens. Barbie é de uma marca e de um estúdio, ambos multimilionários, mas não deixa também de ser o filme da Greta. O filme obviamente não é revolucionário, obviamente não é a lacração em seu estado audiovisual, mas ele consegue ser inteligente nas suas limitações temáticas. A síntese disso é a cena já no final do filme, que o Ken tá desabafando com a Barbie e ele diz que perdeu o interesse no patriarcado quando descobriu que seria algo mais complexo que cavalos. Esse é um dos charmes do filme. Obviamente que a Greta não poderia se aprofundar nas raízes do patriarcado para criticar e satirizar, então ela reduz esse conceito. E mesmo que o ideal seja o aprofundamento dessas questões, pro Ken isso não importa. Já é melhor do que nada e nem por isso a crítica não vai ser válida. E ninguém vai poder chamar a Barbie de superficial ou de radical. É só um filme de boneca mesmo. Obrigado por assistir até aqui. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Me segue no Twitter, o link tá na descrição. Até a próxima. Valeu!